Muito bom dia, nação! Logo cedo, na manhã desta terça-feira, estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal Meu Mengão React. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Tem bastante notícias aqui no nosso canal. Tem a contratação do De La Cruz, que o Flamengo efetivou essa contratação. O Flamengo também entrou na briga para contratar o Gustavo Scarpa. O Léo Ortiz está por detalhes, quer dizer, o Flamengo está movimentando o mercado da bola. Eu gostaria que você primeiramente chegasse aqui explodindo o dedo no like e nos ajude a bater uma meta, meus amigos, de 3.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você é flamenguista de verdade, dá aquela moral e deixa o seu like. E também um detalhe importante, nós estamos chegando a quase 200 mil inscritos aqui no canal Meu Mengão React. E eu convido você que é flamenguista, ajude o nosso canal a bater esses 200 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, vai rapidinho, se inscreva, ative o sino das notificações. E você que pode colaborar, compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever aqui no nosso canal, dê essa moral pra gente. A gente tá sempre aqui pela manhã trazendo as notícias pra vocês no nosso canal, tá bom? Vamos analisar então, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, tem o S1 Live falando, o Mauro falando, Vene Casagrande, tem também o João Guilherme falando, tem bastante informação do Mengão pra gente analisar aqui nesse momento. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, S1 Live, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Ação bem encaminhada, De La Cruz já ocupa os sonhos da torcida do Flamengo. Acertado, o meio uruguaio vai ter a multa paga à vista pelo clube junto ao River Plate. O valor é de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. De La Cruz tem tudo para ser o grande reforço do Flamengo nessa janela. Tem tudo também para chacoalhar o meio de campo rubro-negro e chacoalhar a cabeça de Tite. Afinal, faz várias funções no meio de campo, onde o treinador pode utilizá-lo. Há várias opções. O mapa de movimentação durante a passagem pelo River mostra um De La Cruz onipresente. Está em todos os lugares do meio. Preenche o espaço com fartura e intensidade, mas uma leve predileção pelo lado direito. Por ali, com Tite, estiveram Luiz Araújo, Bruno Henrique e também Gerson. O Coringa, aliás, ocupou bastante o meio com Tite e foi sempre uma arma pela direita diante de apuros. Com De La Cruz, alguém vai sobrar. Dificilmente vai ser Pulgar, um dos destaques de 2023 e xodó da torcida. E impossível pensar no compatriota Arrascaeta, craque do elenco. O problema é de Tite, mas De La Cruz chega em breve e para jogar. E eu concordo com o Pedro Henrique Torre, chega para jogar. E concordo com o Pedro Henrique Torre, o leque de utilização ele é amplo e levanta boas questões sobre o que será ou qual será a cara desse Flamengo de 24, se de fato De La Cruz for anunciado, como será, e o seu encaixe na equipe. A gente fez um esboço aqui tentando entender aonde que o uruguaio pode ser encaixado, levando em consideração que esse time do Flamengo também não vai sofrer grandes transformações daqui até o início da próxima temporada. Peguei como base o desenho do Flamengo com e sem bola, e vou explicar as diferenças com e sem bola, para tentar imaginar aonde Nicolás De La Cruz, o irmão do Carlos Sanches, que foi vice-campeão da América pelo Santos Futebol Clube, pode encaixar no ótimo time do Flamengo, comandado pelo ótimo técnico Tite. Assim se posiciona o Flamengo com bola, né? Na hora de atacar, o Gerson subindo um pouco mais, o Pulgar. Linha defensiva, não vamos nem passar porque não é disso que estamos falando, é do meio pra frente. E como a gente viu na própria matéria do Pedro, no mapa de calor do Nico De La Cruz pela equipe do River Plate, ele pode e ele gosta de passear pelas faixas do campo, mas mais quente o seu mapa de movimentação por essa faixa, pela meia-direita, onde o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, que não sabemos se fica, e também já baixou o seu rendimento, onde tivemos recentemente Bruno Henrique jogando meio torto, o próprio Luiz Araújo crescendo também. Penso que nesse espaço é o melhor para o De La Cruz
passear. E ele tem a Arrascaeta perto dele, do outro lado, Everton, Cebolinha, ou pode ser, claro, perfeitamente, o Bruno Henrique, vai quem estiver melhor, né? O Everton, Cebolinha termina bem a temporada com o Tite, assim imagina o De La Cruz de largada na equipe do Flamengo. Esse é o comportamento com bola. Sem bola, o Flamengo se posiciona num 4-4-2, né? Sem bola, o Everton, Cebolinha baixa com Ayrton Lucas, sem bola, o De La Cruz vai ter que ajudar o Varela ou o lateral direito que o Flamengo tiver, com Gerson e Pulgar alinhados, para que a Arrascaeta tenha menos obrigações defensivas e se comporte mais à frente na linha de marcação mais alta com o Pedro. Então essa é a diferença do comportamento com e sem bola, imaginando o De La Cruz como meia pela direita. Outras utilizações para o De La Cruz na equipe do Flamengo. Vamos voltar para o comportamento com bola e tentar imaginar. Se o Arrascaeta não tiver à disposição, a gente pode ter, sim, o De La Cruz jogando nessa função um pouco mais centralizado. Eu prefiro ele vindo mais do lado, como um meio-campista agressivo. Mas ele pode fazer essa função. E aqui pode ser o Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique ou algum outro jogador. Ele pode, inclusive, fazer a função do Gerson. Se o Gerson não estiver disponível para o jogo, ele pode fazer essa função. A Arrascaeta volta porque ele é titularíssimo do Flamengo. E aqui o Luiz Araújo ou algum outro meia, o Pulgar segura um pouco mais e o De La Cruz pode subir para dialogar com o Everton, Cebolinha e também com a Arrascaeta. Então ele faz, e ele já fez no River Plate, as funções de meio-campista pela direita central, meio-campista pela esquerda central, pela direita central, um pouco mais aberto e ofensivo por um lado, pelo outro, por dentro. Pode jogar em várias funções. A que mais me agrada e a que eu imagino que de fato ele vai ocupar nesse primeiro momento, quando anunciado pelo Flamengo, é a de meia mais pela direita, no espaço em que o Everton Ribeiro ocupou nos seus áureos momentos do Flamengo. E essa é só uma das movimentações quentes do Flamengo para a temporada, porque tem mais gente que pode pintar na Gávea para 2024, né, Mota? Ah, tem sim, Zupac, olha só, mas tem disputa aí. Estamos falando do Scarpa. O Scarpa, ele é pretendido pelo Flamengo e pelo Galo. O retorno do jogador ao futebol brasileiro está próximo de acontecer, segundo a apuração na ESPN.com.br. Ficou balançado com as propostas do Flamengo e do Galo. A possibilidade de disputar títulos importantes em 24 pode pesar na escolha. Scarpa pertence ao Nottingham Forest, na Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia, onde soma 11 partidas e nenhum gol ou assistência. O vínculo do meio-atacante com o Nottingham termina em junho de 26. Em entrevista nesta segunda-feira, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, falou sobre o interesse em Gustavo Scarpa. Em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o Siga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, porque não tem condição. Então, o nosso trabalho é tentar chegar antes. Vamos lá, vamos conversar sobre este tema. Gustavo Scarpa, ouvimos o Rodrigo Caetano. Galo, Flamengo, e aí? Combina mais onde? Teria mais espaço onde? Como é que você vê essa situação? O que eu acho mais interessante nisso tudo é algo que é primordial para as conversas continuarem, né? Ao que parece, o Scarpa está mesmo considerando voltar ao futebol brasileiro. Se ele não estivesse considerando, e ele é o tipo de jogador que, ok, obrigado pelo interesse, agradeço, me sinto lisonjeado, mas eu estou aqui numa etapa da minha vida, da minha carreira, na qual eu pretendo privilegiar outras coisas. Ele é capaz disso. Foi esse tipo de postura que o levou para a Europa, né? Porque senão não tem muita justificativa do ponto de vista competitivo apenas alguém sair do Palmeiras numa posição em que ele era titular do time, se não era titular absoluto, ele era, né, fazia parte do grupo. Ele saiu como craque do campeonato. Craque do campeonato.
E para o Nottingham Forest, né? E, por favor, não vejam aqui nenhum tipo de desrespeito ou crítica ao Nottingham Forest, que é 2 vezes campeão europeu, tem uma história magnífica, um clube extremamente respeitável, não importa. Estou dizendo que o Nottingham Forest no ambiente da Premier League, do futebol na Inglaterra, e o Palmeiras no ambiente do futebol brasileiro / sul-americano, são grandezas diferentes hoje, né? Enquanto o Gustavo Scarpa atua como um jogador de futebol profissional. Então ele tem outras ideias, ele tem outros interesses. Mas no momento em que aparentemente ele considera, porque talvez não esteja se sentindo tão bem, talvez esteja percebendo que essa aventura já deu e as coisas estão acontecendo na frente dele, olha os clubes que o estão procurando, ele teria a oportunidade de voltar para o primeiro escalão do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele merece estar, né? Então eu vejo que ele seria, nos dois times, uma adição tremenda de técnica, de visão de jogo, né? Do ponto de vista ofensivo, até defensivo, uma vez que ele aprendeu a ser um jogador eficiente sem a bola com o técnico Abel Ferreira. Mas não saberia dizer, Felipe, aonde seria melhor, né? Que contexto de clube, de elenco seria melhor. Eu continuo com a impressão que o Flamengo, pelo poder de investimento que tem, pelos jogadores que estão lá, aqueles que vão chegar, é o clube que oferece mais para qualquer jogador, para qualquer técnico, para qualquer médico, para qualquer fisioterapeuta. É uma situação diferente em relação aos outros aqui no Brasil. Mas isso não leva o Flamengo a ser o time que ganha tudo todos os anos. O ano de 2023 que está terminando comprova isso. E é muito possível ser feliz em outro lugar. Aí eu acho que o Scarpa vai, se ele estiver mesmo considerando voltar ao Brasil e estiver ouvindo com atenção os 2 clubes junto com seus representantes, a sua família, ele vai estar numa ótima posição para tomar a melhor decisão. Então, Zupac, mas eu acho que nesse ponto que disse o Kifuri, reside a esperança de qualquer um que disputa com o Flamengo. Acho que o Flamengo é o melhor em vários aspectos, pelo poder de grana, a possibilidade de ganhar, mas também é um lugar que eu acho que quase qualquer jogador, quando recebe uma proposta, fala, jogar lá talvez não seja fácil. Jogar assim, ser titular e ter minutagem. Não que o elenco do Galo não é ruim, mas o Scarpa chega olhando e olha de igual para igual. Tudo bem que ele também no Flamengo olha de igual para igual, mas ele olha e fala, aqui a fila é grande, hein? Aqui uma semana minha ruim, eu acho que isso pode pesar para qualquer jogador. Talvez, depende muito dos motivos que vão levar o Gustavo Scarpa a voltar ao Brasil, se essa é a sua vontade. Porque a gente está falando de um jogador especificamente que esse aspecto ele é crucial, né? E vamos lembrar, o André falou sobre a troca do campeão brasileiro, onde ele era o craque do campeonato, para, na época, jogar no lanterna da Premier League. Mesmo entendendo que é a Premier League, mas em ambição, o que fez o Scarpa recusar a renovação do Palmeiras, porque ele não foi vendido. Acabou o contrato, ele foi embora. E migrar para a Premier League, porque ele tinha um projeto de viver na Europa, não só jogar na Europa, viver na Europa com a sua esposa. E ele foi e não conseguiu jogar no Nottingham Forest. Até começou bem, mas depois caiu. É verdade que ele teve o problema pessoal dele, o golpe que ele tomou, a história do William Bigode e tudo mais. Isso tirou ele totalmente do prumo, te deixou ele fora de treino, de jogos, isso impactou diretamente. Sim, ele voltou pro Brasil, voltou, bagunçou, teve lesão e tal. Mas ele não conseguiu jogar do Forest, foi pro Olympiacos, que é do mesmo proprietário, e não consegue jogar também. E eu até falei isso, tô repetindo o comentário, porque eu comentei um jogo do Olympiacos e falei isso. Tirando o lado da experiência de vida, né, a experiência esportiva do Scarpa na Europa, ela é ruim, ela não aconteceu. Sim. Por vários motivos. Alguns de responsabilidade dele também, imagino, mas não aconteceu. O que eu tinha ouvido à época, e é o que perdurava até pouco tempo, é que ele ainda queria morar na Europa. Ele não estava disposto a abrir mão desse plano para voltar ao Brasil. E isso já tinha o Atlético procurando, o Inter procurando, o Berton trouxe aqui já há um mês, 3 semanas, que o Inter estava de olho no Scarpa. Quando surge o interesse do Flamengo no Scarpa, vem também o interesse de que o Scarpa pode repensar e voltar ao Brasil. Isso me chama a atenção, que foi no instante que o Flamengo entrou na parada. Porque, assim, no Flamengo eu não tenho convicção de que ele vai jogar. Primeiro, porque ele não vem num bom momento de carreira. Segundo, que a gente acabou de mostrar aonde ele vai jogar. No lugar do Cebolinha, que acabou o ano voando? No lugar do Arrascaeta? No lugar do De La Cruz? Aonde ele vai jogar? No Galo ele chega e joga. Chega e joga. Filipão, ele foi campeão brasileiro com o Filipão. Ele pode ter um encaixe como um meia aberto pelo lado, muito interessante para trabalhar com o Hulk, com o Paulinho.
Mas o que me chamou a atenção é que foi o Flamengo entrar na parada e a gente ficar sabendo que ele talvez repense a decisão de não voltar para o Brasil agora. É um jogador muito interessante, mas que não vive um bom momento de carreira. No campo da conjectura apenas, não seria surpresa o Palmeiras entrar na história, né? Mas a informação é que o Palmeiras não vai entrar na história. Então, aí sim seria uma surpresa. Porque não dá muito... agora, né, na verdade. Não dá muito para entender. Isso é uma questão curiosa, porque existe toda a relação clube-jogador, mesmo treinador, praticamente os mesmos companheiros, as coisas vão mudando, mas a filosofia permanece. O Abel já confirmou que vai cumprir o seu contrato. Uma situação de conforto em relação à cidade onde mora, etc. e tal, tudo que ele conhece. E se o Palmeiras não tiver interesse, acabou a conversa, não tem por que a gente falar sobre esse assunto. Mas por que o Palmeiras não teria interesse, né? Essa, para mim, é a questão. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia, amigos. O que não muda é a estrutura do departamento de futebol, né? Eles vão contratar amanhã o De Bruyne, o Haaland, o Guardiola, todo mundo, mas ainda continua Marcos Braz, Bruno Spindel, Juan, Fabinho Soldado, Carlos Noval e todo esse pessoal. Parece que o trabalho feito por essa turma tem uma avaliação excelente, porque nenhuma cabeça rolou, nada mudou, só rola a cabeça de técnico com multas milionárias. Aliás, em alguns casos, a multa é maior do que a premiação de se for campeão, né? Isso é muito interessante, desses acordos bizarros que eles fecham. E eu acho que não adianta de ficar falando em reforço e ignorar que nada mudou no departamento de futebol. Nada, nada. E não há nenhum sinal de que vai mudar. Nenhum sinal. Então, o torcedor tem que ser um pouco mais atento para isso. Legal, o De La Cruz, ótimo jogador, tremenda contratação, bacana, mas e aí? E lá dentro? Porque, cara, se continuar sendo o que foi em 2023, você pode trazer qualquer jogador. A tendência é o cara se acomodar num ambiente de acomodação, de tolerância com a derrota, de permissividade, de paternalismo, de passar a mão na cabeça do jogador de futebol. E a gente vê isso nas entrevistas, inclusive, que vão pipocando aí, que pipocaram nesse final de temporada, nesse final de ano, que deixam bem claro que muitas vezes ali o mais importante, às vezes, nem parece que é o Flamengo. A questão do De La Cruz, que vai ser anunciado oficialmente, muito provavelmente depois desse jogo aí da Copa dos Troféus, né? Lá da Argentina. E aí a gente vai poder falar um pouco mais, mas hoje já dá para aventar alguma coisa aí, pensando no Flamengo que terminou 2023, né, na mão do Tite, vislumbrando o que pode acontecer em 2024. Porque o Arrasca, né, ele deu uma entrevista para o Es Todo Um Tema, lá do Uruguai, né, uma emissora lá do Uruguai, né, e ele fez uma declaração que foi o seguinte, ó: quando o tempo vai passando, vão se aprimorando algumas coisas. Vamos colocando objetivos e, bom, um dos maiores que eu tinha desde pequeno era ganhar a Libertadores. Também ganhamos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sendo 2 pelo Cruzeiro, o que foi fantástico. Mas vir para um clube como o Flamengo conseguir conquistar tudo isso era um objetivo muito grande. Graças a Deus pude conquistar muitos títulos. Como é que você vê essa declaração do Arrascaeta? Tipo assim, primeiro valorizando o Flamengo, mas fica um pouco daquele receio de tipo assim, já conquistei tudo, talvez de uma acomodação? O que me chama a atenção é que é muito comum, por parte desses jogadores, desse grupo de jogadores, declaração sobre os feitos passados e muito pouco sobre o que eles pretendem fazer. Dificilmente você vê uma declaração do tipo, olha, ganhei a Libertadores 2 vezes, quero ganhar mais 2, quero ganhar mais 3. Ainda podemos, quem sabe, conseguir o Mundial, sei lá. Eu não me conformo em não liderar o Brasileirão há mais de 100 rodadas, muito menos sem ganhar o Brasileiro. O Flamengo tem que ser campeão. Não, conquistei. Parece até um ex-jogador falando. Você pega essas aspas para o desavisado, quem falou, esse cara parou de jogar. É sério, isso não é culpa da Arrascaeta muito não, acho que é culpa do Flamengo mesmo, que permite que eu falei. Ele tem a sua parcela de responsabilidade do que ele está falando, é o pensamento dele. Alguém vai dizer, não, mas ele quer ganhar, então por que não demonstram isso? Os caras não demonstram, gente. Apetite, fome, sabe? Não tem fome não, parece que continuam digerindo os títulos conquistados já há algum tempo. E isso é falado depois de uma temporada que ele não ganhou nada. Esse é o ponto. Você está sendo chato, sim, claro. Eu acho que a cobrança tem que ser lá no talo, meu irmão. O time que mais investe... é a cobrança do Flamengo, né? O Flamengo sempre assim. Deveria ser, mas não é. Não é. Passa longe disso. Eu estou falando de jogadores caros, o elenco mais caro, o time que tem... Ontem apareceu uma lista de 8 das 10 maiores contratações, 8 do Flamengo, mas aí não tinha o Pato. Também não sei se essa lista está certa, porque o Pato custou 15 milhões de euros. Isso tem quase 12 anos, Peraí, então como é que esse não está na lista? Porque não dá para você ficar fazendo só, pegando o valor da época em reais.
porque o câmbio varia muito, né? O câmbio muda. Nesse intervalo todo, o euro já foi a 3, já foi a 6, já foi a quase 7. Então, enfim, agora em euros foram 15 milhões. Numa época que as maiores negociações eram 50, 60 milhões de euros, não chegava a 100, 150, 222, que foi o Neymar. Então, foi muito caro. Mas, enfim, de qualquer forma, o Flamengo aparece com a maioria das mais caras contratações. Paga muito bem, a maior folha disparada do Brasil aí. E, cara, tem condição de trabalho, aí não ganha nada, aí você fala do que já ganhou. E o que é ganhar? Eu acho que, sabe, falta realmente uma mentalidade vencedora, e muitas vezes esse discurso eu acho muito pobre. O De La Cruz não iria abandonar o River Plate no meio da temporada, no meio da Libertadores para o Flamengo, a não ser que acontecesse um acordo com o clube argentino. E o River falou, não tem nem papo, não vou vender ninguém, eu quero ganhar a Libertadores. E o Flamengo seria um rival importante, né? Poderiam cruzar os bigodes. Tanto que ele contrata o Lanzini e o Pity Martins durante a temporada, mas eles são eliminados pelo Internacional, eles nem jogam a Libertadores, esses dois jogadores repatriados. O Lanzini começou no clube, jogou no Fluminense, foi para a Europa, e o Pity que foi campeão, marcando gol, inclusive, lá em Madrid, naquela final de 2018, sobre o Boca Juniors. E então não ia sair do meio ali, tinha que ter um acordo, e o River não quis conversa, então o assunto ficou congelado. Eu acho que aí não dá para criticar os caras lá, o Marcos Braz, o Spindler. Como é que você faz? Pega na marra o cara, o jogador só vem se ele quiser. Agora, eles continuaram em contato com os agentes do atleta para amarrar uma situação para trazer no começo do ano, ou seja, nessa virada, porque aí acabou a temporada, o River não vai fazer tanta oposição, e existe uma situação, vou repetir o que eu falei aqui outro dia, o Demi Kelly, técnico do River, quando foi eliminado da Copa da Liga pelo Rosário Central, falou que havia um compromisso de vender o De La Cruz. Que compromisso é esse? Não é só com o atleta, é com o Liverpool, que é dono de pelo menos 50% dos direitos do jogador, o time uruguaio. Quando ele vai para o River Plate, né, e o Liverpool mantém esse percentual elevado, né, eu já me falaram 50%, já me falaram 70%. Então, eu fico na dúvida de qual é o real percentual, que é um acerto entre eles. A coisa não é muito clara, mas no mínimo 50% é do time uruguaio, mas tem também aí empresário, tem comissões, ou seja, tem muita gente que quer esse dinheiro. Não adianta para o Liverpool do Uruguai o cara ficar a vida inteira jogando do River Plate e nunca ser negociado, que aí ele não vai virar dinheiro. Então existe um compromisso também com o clube. Ó, o cara vai jogar aqui, você ficou esse percentual, mas adiante vai ter uma oportunidade de vender, a gente vai vender. Não for para a Europa, vai ser para a América do Sul. Então o River teria que vender. E o Flamengo sabia disso. Então não tinha como trazer na marra no meio do ano. A gente tem que entender como as coisas funcionam. Agora, acho que. Mas agora também não tem grande mérito. Está pagando à vista, não teve nem negociação. Qual o grande mérito do Marcos Braz aí? Pô, foi lá para acertar com o jogador. Você acha que o cara ganha lá no River Plate, com o câmbio como está lá, com o Milei, essa coisa toda? Você acha que o cara ganha no River o que vai ganhar no Flamengo? É óbvio que não, é evidente que o Flamengo vai pagar mais. Então tem comissão, tem luva, tem salário melhor. Outro time que pode ser campeão de tudo, que tem elenco para isso, ele sai de um grande para outro. Então, um combo muito interessante para o De La Cruz. Não foi muito difícil fazer essa contratação. Tivessem eles conseguido reabrir conversas com o River, acertar um parcelamento, como geralmente são feitas essas contratações, aí, ó, palmas, iríamos aplaudir. Mas, pô, pagando à vista, amigo, não foi tão complexo assim. Exatamente. A gente sabe, né, assim, que a gente já viu o De La Cruz jogou no River, né, joga na seleção uruguaia. Ele é um cara que, assim, se você pensar num esquema, assim, tipo um 4-1-4-1, 4-3-3, ele joga nas 4 funções atrás do centroavante, entre o volante e o centroavante, né, ele pode jogar na meia direita, na meia esquerda, na ponta esquerda ou na ponta direita, já jogou nessas 4 funções aí. No Flamengo ele pode ser esse ponta articulador partindo da direita, pode fazer essa função, mas na coluna eu deixo assim, aqui eu acho que deve acontecer, partindo da observação do que foi o Flamengo do Tite ao longo desses 12 jogos e principalmente nessa reta final, né? E também partindo do princípio de que ele pediu um segundo ponta-direita, né? Então ele pensa em utilizar um jogador aberto por ali. Pode ser o Scarpa? Pode. O Scarpa pode ser um ponta pela direita, ele já fez essa função jogando no Palmeiras, um ponta armador que vem para dentro, finaliza, cruza, enfim, é um jogador canhoto, né? Ele pode fazer essa função, e o Luiz Araújo que está lá. E aí eu vejo o De La Cruz como esse meia pela direita. Por quê? Quando o Flamengo perde, se fecha, muitas vezes, por exemplo, se o lateral esquerdo for um lateral esquerdo muito ofensivo, eu peguei exemplo do jogo com o Palmeiras, né? Que o Palmeiras jogou com o Gustavo Gomes, improvisado na lateral direita, né? Numa linha de 4, e o Mike bem avançado lá como ponta, não exatamente como ala, como ponta, porque o Gustavo Henrique estava bem aberto numa linha de 4, com mais 2 zagueiros, o Palmeiras estava jogando com 3 zagueiros, e o Piquerez fazia
a lateral esquerda. E o Piquerez se mandava pelo lado esquerdo. E o Luiz Araújo ia com ele. Se o Piquerez fosse até a linha de fundo, ele ia até a linha de fundo, porque o Tite gosta muito de trabalhar com a última linha de defesa, os 4 da linha de defesa, bem próximos um do outro. Inclusive tem uma vitória, né, emblemática daquele Corinthians de 2015 em cima do Atlético lá no Independência, em que em muitos momentos os 4 da defesa estavam bem ali estreitinhos, ali fechando na frente da meta ali do Cássio, e o Jadson voltava quase como lateral pela direita e o Malcom como lateral pela esquerda. O Corinthians tinha uma linha de 6 atrás. Então o Tite gosta desse ponteiro que vai e volta, né? Então o Luiz Araújo voltava com o Piquerez, e aí o Flamengo, o lateral direito, o Mateuzinho, fechava por dentro, e aí o time tomava a bola. O Luiz Araújo ia lá, desarmava o Piquerez, a bola vinha para o zaga. Quem era o cara que recebia a bola pelo lado direito, era o jogador mais avançado por aquele lado, era o Arrascaeta, porque o Gerson estava jogando de volante meia pela esquerda, o Arrascaeta ficava ali mais pela direita. Então o que ele pegava? Ele fazia, o Arrascaeta ou sustentava, tentava sustentar para o lateral aparecer, o ponta que estava lá atrás chegar na frente para se apresentar como ponteiro, ou então ele mesmo tentava puxar o contra-ataque, junto com o Pedro e com o ponta esquerda, que não tinha voltado porque o ataque tinha sido do lado do Luiz Araújo. E o Arrascaeta tentou fazer isso, algumas vezes ele conseguiu, muitas vezes não, porque ele perdia no físico, ele não conseguia se impor na velocidade, na intensidade, porque ele estava com as suas questões físicas. Caramba, me fugiu o nome. De la Cruz, ele pode fazer essa função porque ele está voando fisicamente, é um jogador forte, é um jogador que pode ele mesmo puxar o contra-ataque ou ele iniciar esse contra-ataque arrastando a marcação, né? Recebendo essa bola como um meia mais adiantado, além de ter mais vigor físico e mais saúde, mais intensidade para marcar do que o Gerson, ali naquele momento em que o Flamengo está com os pontas voltaram, estão abertos, o volante está plantado na frente da defesa, o Pulgar, e você tem 3 jogadores ali para fechar o meio, aquele meio ali que é o Pedro, o Arrascaeta, e antes era o Gerson, agora você vai ter um De La Cruz que dá um acréscimo de vigor físico, de vontade, de intensidade para marcar. É lógico que isso é só uma hipótese, mas é em cima dessas duas, do que o Flamengo fez nessa reta final com o Tite, e a informação de que o Tite está buscando um segundo ponta-direita. Então ele pensa em trabalhar nesse 4-3-3, 4-1-4-1, e o De La Cruz provavelmente é um cara que vai disputar a posição no meio, com o Gerson, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, se o Everton Ribeiro renovar o contrato, né? E o Flamengo não, ou com o Scarpa, se o Scarpa não tiver o tratamento de ser esse segundo ponta-direita canhoto que vai jogar por ali, como ele já jogou no Palmeiras, no Fluminense, enfim. Eu ia perguntar ao Mauro do Ortiz, mas vou deixar então um pouco, já que o André levantou a hipótese aí sobre o Scarpa. Tem alguma informação sobre o interesse do Flamengo no Scarpa, Mauro? O que você tem aí sobre o Gustavo Scarpa? O que eu tenho é a informação que o Flamengo espera que o Scarpa defina se ele quer voltar ao Brasil ou não. Enquanto ele não resolver se quer voltar ou não ao Brasil, não adianta, né? Já houve outras tentativas de clubes brasileiros de repatriá-lo, ele insistiu em ficar na Europa, que é o objetivo número 1 dele quando foi embora do Palmeiras, né? O Palmeiras tentou, inclusive, segurá-lo, mas ele queria ir para a Inglaterra, não conseguiu. Ele não fez nem 20 jogos, somando Olympiacos e Nottingham Forest. E ele não tem jogado, reserva, pouco aproveitado no time grego. Se ele achar que é o momento de voltar, o Flamengo faz uma proposta. Se ele disser que quer ficar lá na Grécia e insistir para ver se consegue vencer no futebol europeu, não tem conversa. Basicamente é isso. Agora, se ele resolver voltar, aí eu acho que a chance ela passa a ser grande, mas vai ter que deixar algum caraminguá com o Forest, né? Não é de graça. Ele tem contrato, ele saiu livre, mas o clube pagou comissões, o clube teve custos, os ingleses, que também é o mesmo dono do Olympiacos, por isso ele foi para o time lá de Atenas. Mas vai ter que negociar, tem que pagar algum dinheiro. Mas não deve ser uma coisa do outro mundo, uma coisa muito complicada. Certamente os caras vão acertar que o Flamengo paga parceladamente, não tem que ser à vista que nem o De La Cruz, que é um jogador que eles não estão usando. Aí é minimizar o prejuízo, ou tentar eliminá-lo, né? Pegar de volta parte do dinheiro investido e repassar o jogador. Eles não têm lá muito interesse, claramente, no atleta, porque ele não deu certo lá. Eu acho que seria interessante, porque é um jogador que poderia dar opção muito forte de bola parada,
Eu acho que não só isso, né? Pode fazer diferentes funções. Não deixa de ter a versatilidade, que o André falou do De La Cruz, o Scarpa também tem, né? Também tem, o Léo Ortiz também, né? Que é outra possibilidade. Joga dos dois lados da defesa do Léo Ortiz. Na direita e na esquerda. E pode jogar com o Léo Pereira, pode reviver a dupla com o Fabrício. Para pegar os dois titulares atualmente da zaga do Flamengo. E tem um passe muito melhor, né? Um cara que melhora muito a saída de bola do Flamengo. Isso é muito importante na minha visão. Acho que o André concorda. E com relação ao Scarpa, seria mais uma opção de um jogador para segurar essas datas FIFA, Copa América, essas coisas que vão ter no ano que vem, que ele é um cara que não costuma ser chamado para a seleção. Né? Ele não costuma, nem no auge dele no Palmeiras, ele era chamado para a seleção brasileira. Então isso é importante também, né? Você ter um cara bom que não é chamado para a seleção. O mesmo valeria se o Flamengo fizesse uma aposta no Fausto Vera, que é outro nome que foi especulado, que é um cara jovem, 3 anos mais novo que o Thiago Maia. Eu acho que foi meio subaproveitado esse ano, com o Vitor Pereira, ele jogou bem, e é um jogador de 23 anos, e que não é convocado, que a concorrência para ele na Argentina é enorme. É pouco provável que ele seja chamado. Ele tem que jogar pra cacete para ser lembrado. Não vai ser chamado. Então é outro jogador que pode ser útil, porque o Flamengo vai perder todo o seu meio campo titular praticamente. Porque o Pulgar sempre é convocado, o De La Cruz sempre é convocado, o Arrascaeta sempre é convocado, e se porventura, vamos imaginar aqui que o Gerson começa a jogar pra caramba, também vai ser convocado. Já chamou uma vez, se o Gerson começar a jogar muito bem, está arriscado o Diniz convocá-lo também. Então o Flamengo pode perder os 3 principais jogadores do meio campo que teria hoje, e se um deles for recuperado, digamos assim, voltar a jogar bem, pode ser chamado. Estou falando do Gerson, que eu não estou contando muito com o Everton Ribeiro. Acho que o Everton Ribeiro, se ficar, ele é um reserva. Que, aliás, é uma outra questão interessante, né? É um jogador caro, e que, ainda mais com o De La Cruz, ele vai ser reserva. Cara, que gestão de futebol é essa que paga uma fortuna para um jogador que é reserva? Uma coisa é um reserva que briga pela posição, vá lá. Mas é um reserva. Ainda está interessado no Scarpa, né? O que deixa. A gente faz se perguntar, mas para que então renovar? Então não renova, sabe? Porque assim, o custo de um Everton Ribeiro é mais ou menos o custo de um De La Cruz. Porque seria uma renovação sem redução, né, Mauro? Então, assim, como é que se faz essas contas aí? Eu acho que tem esse outro aspecto também, sabe? Porque não é assim. O Flamengo, todo clube do mundo, o clube mais rico do mundo faz contas. Nem todo mundo. Até o time do Qatar lá, o PSG, quando vendeu, quando se livrou mesmo, que não queria mais o Neymar, não entregou de graça. Vendeu por 90 milhões lá para os sauditas, de euros. Ele reduziu um pouco do investimento, né? Gastou 222, teve ali os seus benefícios com o Neymar, de uso de imagem, aquela coisa da estratégia geopolítica do país que comprou um clube lá em Paris e tudo mais, mas pegou lá a grana. O Qatar é rico, essas que o Sheik está rasgando 90 milhões, também não, pegaram a grana dos sauditas e liberaram o jogador. Então, eu vejo dessa forma. Agora, o Scarpa é isso, depende dele. Se ele falar sim, o Inter também tem interesse, mas o Inter não está na Libertadores e tudo. Acho que o Flamengo teria aí uma certa vantagem, numa teórica, pelo menos, né, numa eventual disputa pelo jogador. Eu acho que seria ótimo se o Flamengo pudesse contar com ele, mas depende do rapaz. A torcida do Flamengo, ela está preocupada porque o Fluminense pode ganhar o Campeonato Mundial de Clubes. E se ganhar o Campeonato Mundial de Clubes, vai ser um campeonato organizado pela FIFA. Então vai ter aquela zoação. Eu sou campeão do mundo, mas eu sou campeão do mundo pela FIFA. Você não, você é a Copa não sei o quê, o seu campeonato não era organizado pela FIFA, então pode rolar essa zoação. Então a galera rubro-negra, que se orgulha de ser a única do Rio campeã do mundo, está com ele na mão, hein, nação? Essa é que é a grande realidade. City vai meter uma goleada histórica no Fluminense, está dizendo aqui o Marcelo Roque. Olha, Marcelo, o City, vale lembrar que o Manchester City, ele não tem Mundial, né? Ele não tem Mundial. O City é um time que ganhou a Champions League agora pela sua primeira vez, e ele vem para buscar um campeonato mundial que é inédito também. Vai ser uma final extraordinária, né? Porque o Thiago Maia falou sobre o futuro dele no Flamengo e também a contratação de De La Cruz, que está próximo de ser oficializada pelo Flamengo. Ele participou aí de um campeonato de futevôlei em Lauro de Freitas, lá na Bahia. E ele falou sobre a permanência. Abre aspas. Eu fico no Flamengo, tenho contrato até 2026 e estou feliz. Conquistei já 8 títulos no Flamengo. Infelizmente foi um ano atípico, quando a gente não conquistou, mas em 2024 vai ser diferente.
Vamos começar com o pé direito. Além disso, o jogador falou sobre a chegada do meia De La Cruz. Sempre vai ser bem-vindo. Obviamente, todo jogador de alto nível quer jogar no Flamengo. Então, toda ajuda vai ser bem-vinda, finalizou Thiago Maia. Dando continuidade aqui, quem falou também sobre o futuro dele foi o Gonzalo Montiel, tá? O lateral argentino, sonho da torcida do Flamengo. Ele falou: hoje estou feliz na Europa e quero seguir aqui. Mais adiante eu gostaria de voltar a River, mas é mais adiante, não agora. Então, o Montiel, pelo visto, não deseja atuar no futebol brasileiro agora e quer ficar na Europa. Lembrando que ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mesmo o clube do Gustavo Scarpa, estava emprestado ao Sevilha. Então, fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar sobre Gustavo Scarpa. Inclusive, já vou trazer aqui a informação que eu prometi. O Atlético Mineiro apresentou a oferta ao Nottingham Forest para comprar Gustavo Scarpa em torno de 4,5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, e saiu na frente dos demais clubes interessados no meia. Os valores agradaram ao time inglês e o Galo está confiante para conseguir o retorno do jogador brasileiro. Por que isso envolve o Flamengo? Porque, de fato, o Flamengo, eu vou dizer que está na briga, mas é só uma expressão para facilitar o entendimento de vocês. Mas o Flamengo, assim, o Atlético Mineiro foi o primeiro clube que demonstrou interesse nesse jogador. Foi o primeiro, de fato. Depois veio o Internacional e tal, mas o Internacional não conseguiu avançar. O Flamengo fez a sondagem, como eu falei no vídeo de ontem, fez a sondagem, pronto, está acompanhando. E, de fato, o Flamengo até quer intensificar a negociação ou intensificar o desejo, tá? Mas o Atlético Mineiro saiu na frente. E eu sei que muita gente vai abordar aqui a declaração do Rodrigo Caetano numa entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre o Gustavo Scarpa. Ele disse o seguinte: em relação ao que você me perguntou do Scarpa, se nós definimos em conjunto com o treinador, consiga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois apareça uma grande oportunidade e a gente não vai trazer. Óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até as futuras saídas. É muito difícil quando entra um concorrente com maior poder aquisitivo a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, porque não tem condição. Galera, isso aqui foi um recado dado para os representantes do jogador e até mesmo para o Nottingham Forest. O Atlético Mineiro apresentou a proposta e não vai entrar em leilão. Se o Flamengo chegar lá e igualar a proposta, o Atlético Mineiro fala: beleza, a gente não vai ficar aqui toda hora subindo a proposta para poder contratar o jogador. Isso é não entrar em leilão. Mas a proposta do Atlético está lá. O Flamengo, até a gravação desse vídeo aqui, não apresentou nenhuma proposta. Então, por isso, respondendo a vocês, hoje o Atlético Mineiro está na frente do Flamengo e pessoas que representam o time inglês falam: Vene, ele vai para o Atlético Mineiro. Só se tiver uma reviravolta muito grande que ele não vai para o Atlético Mineiro. Mas hoje ele está fechado com o Atlético, fechado verbalmente, ou bem encaminhado, enfim, o termo que você quiser, a nomenclatura que você quiser usar. Mas hoje o Atlético Mineiro está mais na frente, bem mais na frente que o Flamengo para conseguir a contratação do Gustavo Scarpa. Pelo que me relataram, o Atlético Mineiro está indo muito bem no trabalho de convencimento ao Gustavo Scarpa para voltar no futebol brasileiro. Porque o Gustavo Scarpa, no primeiro momento, ele não quer voltar. Mas ele está começando a entender que ir para o Atlético Mineiro seria uma boa para ele. Porque o Atlético Mineiro vai disputar a Libertadores, ele chegaria para jogar no Atlético Mineiro, ele iria trabalhar com o Filipão, treinador que ele já trabalhou anteriormente no Palmeiras. E assim, é um projeto que agradou a ele. E ele está cada vez mais convencido a jogar no futebol brasileiro. O Flamengo até pode chegar com uma boa proposta, um bom projeto. Só que, de fato, se a gente parar e analisar, no Atlético Mineiro ele teria mais oportunidades para jogar do que no Flamengo. No Flamengo ele teria a concorrência do De La Cruz, Arrascaeta, tem Luiz Araújo, que pode fazer essa função também. Se o Everton Ribeiro ficar, ainda teria o Everton Ribeiro. Então, de fato, se a gente for parar e analisar, assim, para a carreira, talvez seja melhor para o Gustavo Scarpa e para o Atlético Mineiro. Mas isso é uma opinião minha em cima da informação que a gente tem aqui da proposta do Galo. Agora a gente vai ficar acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Léo Ortiz.
Sim. O Flamengo negocia com o Red Bull, já ofereceu 5 milhões de euros. O Red Bull pede 7 milhões de euros, 2 a mais. Mesmo preço, quase. É a mesma coisa. Se bem que 1 milhão de euros é dinheiro pra chuchu. Vai barganhar, vai parcelar. Clube de futebol não é tanto. Então, vocês veem muita diferença entre esses dois jogadores? O Léo Ortiz e o Veríssimo? Eu acho que não. Acho que em condição, não. Mesmo naipe? Mesmo naipe. Mas o Veríssimo já se provou em time grande, em time de maior torcida de pressão, né? Mas essa é a diferença. Assim, com todo respeito. O Léo Ortiz já teve passagem pelo Internacional. É diferente tu jogar no Red Bull Bragantino e tu jogar no E também tem uma convocação frustrada, né? Sim. Porque também se machucou. O Léo Ortiz. Sim, teve. Também. Também é jogador de E seleção. com convocações para a seleção brasileira também, né? Mas assim, né, Presa? Do outro lado, tu olha o Benfica conhece o mercado brasileiro. Aí ele vê o Corinthians passando por reformulação. O presidente do Corinthians inflando a torcida, dizendo sei o quê. O Corinthians dispensando o zagueiro que jogava do lado dele. O que o Benfica olha e fala? Os caras estão precisando. Vou pedir. Sim, claro. E aí, mas daí não vai vender. Tu acha que Flamengo, Palmeiras, São Paulo não ficam de olho? Agora tem outra diferença também entre o Léo Ortiz e o Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo é titularíssimo do Corinthians. O Léo Ortiz chegaria e automaticamente tornaria-se titular do Flamengo? Porque ali você tem o Fabrício Bruno, que é inquestionável hoje. E o Léo Pereira. O Léo Pereira, que é bom jogador. E aí? Cresceu não é mesmo. mesmo. Eu acho que ele não chega para titular absoluto. Eu acho que é briga de posição. É reforçar elenco, é colocar muita qualidade, porque são 3 caras aí. O Bruno que acha que as necessidades maiores estão na laterais, ou na cabeça de área. Sim, sim. Mas no Flamengo, quem a gente achou que ia ser titular não foi. Davi Luiz. Quando, ainda tá o Davi Luiz lá. Quando joga Davi Luiz e Léo Ortiz. O Léo Ortiz também ficou bastante criticado depois que ele encaixa com o Bruno. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira, desculpa. Tava com o Fabrício Bruno. Quase caso perdido. E aí virou a dupla inquestionável. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas até encaixar, eles sofreram, hein? Acho que estava todo mundo aqui na semana passada, quando a exceção do Silas estava alugando no lugar dele, quando a gente falou do De La Cruz. O bolo vem crescendo a cada dia mais, né? Parece que vai terminar em bolo de festa, de comemoração, pelo menos pela concretização do negócio. Você, Silas, que ainda não opinou no resenha da rodada sobre o De La Cruz, acha que é um negocião? Eu acho que é. Pelo momento dele na seleção uruguaia, ele é irmão do Sanches, né? Sim. Pelo momento dele na seleção uruguaia, por aquilo que ele fez no River Plate até então e pela idade, né? Tem 26 anos, é um jogador jovem ainda, 27 eu acho. Tá no melhor momento da carreira, de maturidade, e é muito rápido e pode jogar em várias posições. Eu acho que ele não vem só para ser um substituto do Arrascaeta, mas pode jogar junto com o Arrascaeta, porque ele não tem tanto gol, mas é um cara que se movimenta demais. E é isso que o Flamengo precisa. O Lugano falou que é mais um jogador de corredor, não foi isso que ele falou, Capita? Sim. Hã? É de chegada, né? De chegada, tal. Mais pelo lado. E até por semelhança, se a gente tivesse que achar alguém do Flamengo para comparar, o Gerson talvez fosse o mais próximo, né? Isso, Sim. Porque o Gerson é mais de meia ponta, não é extremo e não é ponta. O Arrascaeta é mais centralizado. Então, é aí que fica a dúvida também no encaixe. Como é que ele se daria? Eu acho que ele vai brigar com o Luiz Araújo, lá na direita, e o Everton Ribeiro, porque eu não vejo o Everton Ribeiro para ser substituto do Arrascaeta. Eu acho que não, eu acho que o Everton Ribeiro é lá daquele lado, porque do lado esquerdo ele tem Bruno Henrique e Cebolinha. Cebolinha ganhando até um pouco mais de espaço do que o Bruno Henrique nessa reta final. Ali no meio, se o Arrascaeta estiver bem, esquece, vai jogar. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de ano que promete demais aí pro Flamengo nas contratações. De La Cruz praticamente certo, Léo Ortiz, últimos detalhes, e agora o Flamengo entrou no páreo aí pra brigar pela contratação do Gustavo Scarpa. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Obrigado por você estar aqui com a gente até o final do vídeo. Tamo junto. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.